Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Pelo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento da tua palavra. Sem o teu Espírito Santo não podemos fazer nada. Carecemos então a revelação da tua palavra através do teu Santo Espírito, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, talvez para muita gente, ou aqui ou fora, não importa, essa leitura bíblica seja uma leitura bíblica maçante, passada, ultrapassada. Alguém pode dizer: já li várias vezes esse texto. Tem alguma coisa a ver? Talvez alguém adentre uma igreja e quer ver aquela mensagem explosiva, cheia de movimento, mas não foi isso que Jesus falou. O que nós devemos, na verdade, é seguir o que Jesus ensinou, o que Ele falou, não querer falar aquilo que a gente quer falar. Podemos até preparar mais textos, escrever, para lá e para cá, pesquisar, botar lá hebraico, aramaico, importa, para Deus não pode dizer nada. Porque Deus Ele quer falar conosco de forma simples e objetiva. E quando nós olhamos, a primeira coisa que a gente vê aqui, isso aqui é uma ordem da evangelização. É uma ordem é uma determinação. E aqui, por quê? Principalmente nesses últimos tempos, que nós temos visto algumas coisas acontecerem, coisas essas que de nos deixar abismados, preocupados. Há muitos movimentos, por exemplo, que não agregam quase nada na vida espiritual da própria igreja, porque às vezes percebe que ela está se desvencilhando do teu verdadeiro papel, daquilo que Jesus determinou. E aqui, quando nós lemos aqui, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, após a ressurreição, vocês vão ver aqui, ele apareceu aos 11, porque Judas já havia se perdido, estava morto. Mas ele chega para os 11 e dá uma ordem, uma determinação. Meus amados, eu não vejo uma outra coisa aqui. Ele reuniu os seus 11 e para falar: olha, agora você vai fazer um culto assim, agora vai fazer um culto assado, vai fazer um culto desse jeito, agora você vai. Não. Ele falou bem claro: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui fala de uma forma imperativa, de forma que a igreja ela não pode parar de cumprir o teu papel, porque o papel
pregar a palavra da salvação. Porque a principal libertação, ela vem pela pregação da palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer quem é Jesus Cristo. As pessoas precisam saber tudo o que aconteceu. Quando ele fala a sua palavra em Atos, capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando ele fala sereis testemunhas, os discípulos deveriam se preocupar em contar toda a história essa vivida ao lado de Jesus Cristo. Deveriam se preocupar em passar todo o ensinamento que eles receberam do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Eu posso até contar um testemunho meu, mas o meu testemunho não vai salvar ninguém. Não vai. O meu testemunho, o mais que ele pode fazer é causar algumas emoções, fazer pessoas chorar um pouquinho para lá e para cá. Mas quando falamos acerca do testemunho de Jesus, ou seja, quando ele veio, por que ele veio, para que ele veio, qual é o objetivo, era isso que deveriam sair falando. Deveriam agir dessa forma. O maior testemunho dessa palavra, nós podemos ver na própria palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, quando o apóstolo Pedro se levantou e tomou a palavra, aleluia, e começou então a pregar acerca da palavra. É impressionante, ele começou falando desde lá dos profetas. Ele chegou até o ponto de dizer que os mestres, os doutores, os religiosos haviam pendurado ele no madeiro, mas que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo. A pregação dele foi essa, a mensagem dele foi aquela. E vocês sabem, havia muitas pessoas em Jerusalém. Havia uma festa ali no Pentecoste, havia uma festa das primícias, havia uma festa de apresentação de toda a colheita. Tinha pessoas de vários lugares, várias cidades e países, mas estavam ali. Pasmem agora, Pedro estava pregando em aramaico. Ele estava pregando em aramaico. Mais tarde, a Bíblia foi traduzida, o Novo Testamento, para o grego, que era a língua mais falada na época, ou se fosse uma língua universal. Mas, mesmo ele pregando em aramaico, a Bíblia nos fala que na visita do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Não foi línguas estranhas, ou outras línguas, ou línguas estrangeiras, porque havia ali, queridos, pessoas de várias cidades e que precisavam ouvir a palavra de Deus na língua deles, porque eles não falavam aramaico, não falavam a língua daquelas pessoas. Deus, na sua infinita misericórdia, providenciou algo maravilhoso para que todos pudessem ouvir a palavra, ouvir o Evangelho na sua própria língua e compreender-se. A mensagem precisa ser de forma compreensiva, porque senão as pessoas não entendem. Deus é tremendo, é poderoso, tanto que a Bíblia nos fala
que aquelas pessoas que estavam ali começaram a ficar, a se questionar: como pode isso? Não são eles galileus? Como estão falando na nossa própria língua materna? Que história é essa? Queridos, ali foi um milagre do Espírito Santo. E o milagre do Espírito Santo, ele foi conclusivo a partir de capítulo de Atos 2, a partir do verso 37, que vai até o 41, que diz a Bíblia que quase 3.000 almas foram batizadas. Pessoas de várias nações tiveram o privilégio de ouvir a santa palavra de Deus. Pedro não contou o testemunho. Ele poderia até testemunhar e dizer: olha pessoal, quando Jesus desceu no monte, eu fiquei nervoso e peguei a espada e cortei a orelha de Maico, o empregado lá do sumo sacerdote, mas Jesus me repreendeu. Ou então João poderia dizer, contar também um testemunho, quando ele foi repreendido por Jesus, aleluia, em Lucas capítulo 9, 51 a 56, nenhum deles contaram o testemunho pessoal, aleluia, nenhum deles contaram sobre a sua própria vida, porque a própria vida deles não tinha nenhum interesse, como dizia, a respeito de salvação das almas, as quais estavam ali. Temos muito que aprender com Jesus Cristo, mas falar acerca do Senhor Jesus. Esse foi o desfecho, quase 3.000 almas. Quando chega mais adiante, depois da cura daquele coxo, em Atos capítulo 3, como diz a palavra de Deus, que há 40 anos é colocado na porta do templo para esmolar, e ali quando ele foi curado, uma alegria, a nossa situação, veio a perseguição ou as perseguições sobre eles, mas não pararam de pregar, não pararam de testemunhar acerca de Jesus, porque o nome de Jesus é um terror para aqueles religiosos. O nome de Jesus é um terror para os religiosos hoje. O nome de Jesus é um terror. E era o nome de Jesus que causava problema, mas era o nome de Jesus que salvava. E Atos capítulo 4, verso 4, diz a Bíblia Sagrada que quase 5.000 almas foram salvas também. Mas de quem Paulo, de quem Pedro estava falando? Estavam pegando, estavam falando sobre, exatamente sobre Jesus. E sempre este testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, o meu nome precisa ser falado. Fala para onde vocês forem, não fale sobre vocês. Quem opera sou eu, quem cura sou eu, quem liberta sou eu. Essa é a tua responsabilidade e a responsabilidade da igreja hoje. Aleluia. Meus irmãos, a igreja não foi constituída para debates bíblicos, debates públicos, não é isso? Enquanto se perde tempo debatendo sobre a Bíblia, deixa de fazer o que Jesus falou. Debate não liberta, debate não salva. Quer saber mais? Debate causa confusão. Debate acontece isso. E aqui foi a mensagem que ele deixou. Foi exatamente isso. Foi uma ordem da pregação.
Mas também Jesus falou algo que me chama a atenção dos discípulos, que hoje você já não sabe mais como que as pessoas estão sendo discipuladas. Você não sabe mais como está acontecendo. Você não tem como saber hoje quem é discípulo e quem não é. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 28, 19 e 20 diz a Bíblia: ide, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar o que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse, vos dar, eu estou. Ou seja, você só vai fazer aquilo porque eu vou estar na vida de vocês, porque por vocês mesmos não tem nenhuma condição de fazer discípulo. Então só se faz discípulo quem é bem discipulado. Porque se não for bem discipulado, não tem como fazer discípulo. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, quais são os tipos de discípulos que estão pelo hoje? Porque uma igreja bem discipulada, uma igreja bem ensinada, uma igreja preparada, ela faz a diferença aonde quer que ela seja plantada. A diferença, inclusive, em relação a isso, está em Atos capítulo 2, 46 e 47 da palavra de Deus, em que, na verdade, eles tinham prazer, os irmãos, de estarem comendo pão em casa, todo dia estavam no templo, vivia sempre em oração, e a Bíblia nos diz, na palavra de Deus lá mesmo, em que o Senhor Jesus ia acrescentando as pessoas que iriam se converter. Sabe por que isso? Porque era um povo bem discipulado, um povo disciplinado, e que violava pela palavra, conservava a palavra pregada e ensinada. E todas as pessoas que passavam na porta da igreja e que via aquele povo unido, aquele povo se abraçando, aquele povo junto, a se amando, sentia prazer de apontar e dizer: eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer parte dessa igreja. Sabe por quê? Porque havia bons testemunhos. Isso era lindo demais. E quando há bons testemunhos, o próprio Deus agrega pessoas. Agrega pessoas. É impressionante. Quando a palavra de Deus é pregada conforme deve ser pregada, Deus tem responsabilidade, vai ser responsabilidade para salvar. Não é o homem que salva, é Jesus que salva. Não é o homem que convence, é o Espírito Santo que convence. Está aqui, João 16, 8 a 11. É o Espírito Santo que convence, não é o homem. Não adianta futucar para lá e para cá. Se o Espírito Santo não convencer, não adianta nada. Então o primeiro passo foi esse, e eles cumpriram com essa palavra, e a igreja tem que cumprir com essa palavra. O segundo passo agora é quem ouve. Quem ouve precisa crer. Quem ouve precisa crer. O papel da igreja, o papel do pastor, o papel do missionário, não importa, o papel do pregador é pregar o evangelho. E o papel
Deus. Essa é a promessa de Jesus. Mas também, quando volta para o versículo anterior, tem que fazer isso. Ir por todo mundo pregar o Evangelho. Paulo falou em Romanos, no capítulo 1, verso 16, 17, disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu, depois o grego. E por ele, está aqui, diz, e por ele, olha só, Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 16, 17, olha o que diz a Bíblia Sagrada, verso 17 diz, na palavra de Deus, glória, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o poder está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois, primeiro do judeu, depois do grego, porque começou por lá. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Porque nele, porque no Evangelho, ou pelo Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Se não pregar o Evangelho, não tem como se descobrir a justiça de Deus. E diz mais, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho é poder de Deus. E reter o Filho é fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para convencer os contradizentes. Tito capítulo 1, versículo 9, foi o conselho que Paulo deu para ele. Retenha firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para convencer os contradizentes. Quem tem a verdade, quem tem a palavra, quem tem o Evangelho, tem poder para convencer. Aqui está o poder. O Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que diz a Bíblia Sagrada: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós temos aqui alguns pontos. Primeiro, a responsabilidade da igreja na pregação do Evangelho. Segundo, a responsabilidade daquele que ouve, que é crer na palavra, e depois entender que, porém, se não crer, já sabe o que vai acontecer. Não é palavra de homem, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Poderia passar a noite toda falando só do poder de Deus, só do poder da sua palavra. Não ia nos cansar, não ia nos cansar. Por isso, meus amados irmãos, a gente entender melhor, veja como está esse mundo. O Evangelho precisa fazer a diferença. Olha esse mundo, a Bíblia nos fala, na palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz que por um homem entrou um pecado no mundo, com o pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está falando do pecado original. Mas Deus é tão tremendo, quem não esperou nós nos aproximarmos dele, ele se aproximou de nós. Como está em Romanos 5,8, porque Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Isso sim é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, não. Eu estou aqui por causa da graça de Deus, a misericórdia de Deus. No entanto, eu não tenho nenhum poder para julgar quem quer que seja. Eu não
tenho nenhum poder para poder desejar que pessoas vão para o inferno. Quem sou eu? Eu não tenho nenhum poder para desejar mal para ninguém. Quando eu avalio e leio a palavra de Deus, independentemente da pregação ou não, eu começo a analisar e pensar: meu Deus, aonde eu estava? De onde o Senhor me tirou? É muito amor. O Evangelho é a pregação do amor de Deus. O Evangelho é a pregação do amor de Deus. O mundo só vai conhecer a Deus através da pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho, não tem jeito. Quando você olha para o mundo hoje, como diz a Bíblia, primeira carta de João 5,19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Infelizmente são pessoas dominadas pelo adversário, tomando atitude e comportamentos que se agradam a Deus. Apocalipse 12 diz: antes que habite na terra e no mar, pois o diabo e seus rebeldes com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus amados, veja o que está acontecendo ali. Não precisa ser tão inteligente para perceber o que está acontecendo. Jesus está para buscar uma igreja. Não sabemos quando vai ser. Se é hoje, se é amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sei. Jesus mesmo falou, só o Pai sabe. Ele disse: meu filho sabe, meus olhos sabem. Ninguém pode chegar e escrever: olha, eu estou sentindo que vai ser hoje. Deus não dá esse sentimento para ninguém. Porque o arrebatamento vai ser uma surpresa. Não dá. Quando alguém diz: olha, esse que eu te digo, já é Deus o primeiro passo. Como assim? Quando alguém diz: Jesus está voltando, não, Jesus não está voltando, ele voltará. Porque voltando está no gerúndio. Considerar o primeiro passo. Não, ele voltará. O voltando seria como um aviso. Mas a surpresa vai ser exatamente quando menos esperarmos, isso vai acontecer. Isso vai, Jesus voltará. Ou ele há de voltar. Então, como igreja, qual é a minha preocupação com as pessoas que não conhecem a Cristo? Pois é, meus irmãos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizar será salvo, o que não crê será condenado. Deus é um Deus de misericórdia e deu o melhor para nós. Ele deu o melhor para toda a humanidade. A gente devia levantar pela manhã e dizer: Deus, muito obrigado. É geralmente o que eu faço pela manhã: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Mas o meu muito obrigado não se restringe ao dom da vida, ao corpo de vida. Muito obrigado. Porque olha onde eu estava, olha como era, olha o que eu fazia, olha como eu andava, olha onde eu estou, olha o que eu faço, olha como eu ando, olha o que eu estou fazendo, olha a mudança radical, olha a transformação. Quem faz isso é a santa, gloriosa e poderosa palavra de Deus. É Jesus que ele faz isso. E Deus entende o nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus, sempre pregando o verdadeiro